Bom, Pessach acabou nesse sábado que passou. Nessa festa judaica, relembramos anualmente que os nossos antepassados hebreus, estrangeiros e escravizados no Egito foram libertos e puderam, enfim, se constituir como uma nação. Essa não foi a primeira vez em que o povo judeu esteve nessa condição de deslocamento, e essas narrativas estão presentes em muitos outros momentos da história judaica. Durante décadas de antissemitismo na Europa, por exemplo, que antecederam o surgimento do nazismo, o povo judeu foi visto como estrangeiro. Anos mais tarde, os judeus e judias de origem misraí, os judeus orientais, árabes, expulsos de países árabes como resposta à fundação, ao estabelecimento do Estado de Israel, tornaram-se refugiados em outros países, e até hoje chamamos de diáspora qualquer lugar fora de Israel. No episódio de hoje, vamos discutir sobre a condição de se estar refugiado a partir de uma experiência judaica, mas também sobre o que o tema representa hoje, na atualidade. Eu sou Amanda Hatzira, professora e estudiosa de cultura judaica e sociedade israelense, e esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou Ana Clara Buchmann, também conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data, e hoje a gente tem dois convidados que já se conhecem aí de longo prazo, e os dois já vieram aqui no nosso podcast semanal. Então, o primeiro é o Rabino Natan Freller, que é da comunidade Etz Chaim, em Virgínia, nos Estados Unidos. Oi, Natan. Oi, prazer estar aqui junto com vocês. E, em segundo lugar, uma pessoa que já esteve aqui no nosso podcast, mas há bastante tempo, aparentemente, que é a Laura Weisbich, que é doutora em Geografia pela Universidade de Cambridge, mestra em Ciência Política pela Sciences Po Paris e internacionalista pela PUC São Paulo. Laura, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar de volta. Bom, eu vou começar aqui, eu acho que falando sobre... A gente falou um pouquinho sobre isso aqui antes da gente começar a gravação, mas como os tempos tão difíceis, né, enquanto a gente vai acompanhando as evoluções da guerra na Ucrânia. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é qual que é essa definição de refugiado? E aí eu vou pedir para a Laura começar falando um pouco desse ponto de vista político, e eu vou deixar o Natan entrar depois para falar o que é ser refugiado dentro de um contexto judaico. É uma condição que ela se é ou ela se está? Começo eu. Ainda que a pergunta filosófica foi para o Natan, eu vou pelo outro lado. A definição de refugiado é aquele que migra de maneira forçada. Então, existe uma ideia de mobilidade humana, mas que diferencia no direito internacional e no direito nacional de quase todos os países, inclusive do Brasil, nessa ideia de condição de migração forçada. Eu começo sempre com a definição e depois a gente pode ir para a problematização, porque a própria noção de migração forçada varia no tempo. Quer dizer, de alguma maneira, e o próprio arcabouço internacional, direito internacional, olhou para a experiência judaica do Holocausto como um momento muito chave para que a comunidade internacional definisse e conceitualizasse, em termos de direito internacional, de legislação internacional, o que era o migrante forçado e, portanto, o refugiado no marco daquele contexto da Europa, da Segunda Guerra Mundial, e do que chamaram das convenções de refúgio na década de 50. Então, essa ideia de migração forçada estava muito ligada com a fundada perseguição política que olhava a figura do judeu perseguido na Europa como talvez o maior exemplo, né, naquele contexto. Por que eu já trouxe a problematização? Porque essa figura, no direito internacional, que depois, né, de alguma forma, se operacionaliza no arcabouço normativo dos diferentes países, também precisa ser repensada. O que é migração forçada no século XXI? Quais são as condições que definem o que é migração forçada? O que é perseguição política? O que é fundada a perseguição política? Quais são as categorias, né, que entram para pensar refúgio? Então, eu já digo isso e já adianto, porque o Brasil, de alguma maneira, o Brasil e alguns países da América Latina inovaram nesse sentido e pensaram muito além do refugiado judeu clássico, digamos, do fundado temor de perseguição política e étnica e religiosa, que era o caso clássico do refugiado da década de 50, da década de 40, 50, e inovaram, seja aqui no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, seja na legislação brasileira, para trazer outras categorias de vulnerabilidade que forçam os seres humanos a saírem do seu país de origem, cruzar uma fronteira.
Quais são essas categorias? Generalizada violações de direitos humanos, ou então até mesmo extrema pobreza. Termino com essa reflexão para pensar que talvez existam outras categorias. Por exemplo, toda a questão de refúgio ambiental hoje. Quer dizer, o que empurra as pessoas a saírem de maneira forçada dos seus países, talvez não seja mais o clássico perseguição política, ainda que possa ser isso também, ou religiosa, ou de identidade de gênero, mas que também possam haver outras condições de vulnerabilidade extrema, por exemplo, o refúgio climático, né, uma nova categoria, que empurra os seres humanos de maneira forçada a migrar. Então, a migração não como uma escolha, mas como uma não escolha. Mas eu termino esse aporte inicial para a gente chegar no Natan e discutir outras dimensões do conceito. Linda introdução, muito, muito, muito mais complexa do que a tradição judaica pode oferecer, porque traz da experiência judaica e agrega de muitas outras tradições também. Como é do meu estilo, gosto de voltar um pouco às fontes para a gente entender de onde que vem esses conceitos dentro da tradição judaica. O termo que a gente muitas vezes vai escutar em hebraico quando for falar de refugiado não é exatamente o termo clássico que se fala de refúgio. Então, quero só trazer um pouco como as coisas aparecem no Tanakh e como que a gente muda de lá para cá nos dias de hoje. O primeiro momento onde a gente vê essa ideia de refúgio é um caso muito interessante. É algum assassino dentro do povo judeu, alguém que matou um outro judeu dentro da comunidade judaica. Essa pessoa deve ser enviada para uma cidade de refúgio, uma cidade de asilo pela violência que ela cometeu. É responsabilidade da comunidade judaica quando se vive numa comunidade fechada judaica, como era na época da Torá. A Torá justamente está imaginando um mundo onde os judeus vivem entre judeus, obviamente em relação com o mundo externo, e a gente vai falar um pouco também sobre a presença de judeus em sociedades não judaicas e não judeus dentro da sociedade judaica. Mas quando a gente fala só de judeus entre judeus, é uma responsabilidade da comunidade criar essas cidades de refúgio. Por quê? Porque alguém que cometeu um assassinato pode ser perseguido pela família daquela pessoa e aquela família vai tentar assassinar o famoso olho por olho, dente por dente. É uma responsabilidade da comunidade forçar a saída daquela pessoa da comunidade justamente para proteger ela. Ou seja, é um conceito muito diferente do conceito de refugiado que a gente pensa hoje, de alguém que sai porque outros cometeram algo de errado, e aí a pessoa não tem nada a ver com isso, tem que sair como refugiado, né? A gente está falando de alguém que talvez tenha alguma responsabilidade sobre isso, mas que justamente por acreditar que tem que ter um processo jurídico penal ético e justo para aquela pessoa, tomar a justiça nas nossas mãos não é a resposta. Então a gente cria uma cidade de refúgio para aquela pessoa poder ficar, e aí então poder se encontrar através do tempo a solução para esse processo. Então esse é o primeiro momento onde isso aparece. Mas tem um lugar muito importante na Torá que fala sobre a palavra ger. A palavra ger, na verdade, quer dizer aquele que mora, literalmente. E a Torá, normalmente a gente traduz ger também como estrangeiro, né? Então que a gente tem que amar o ger. Por que a gente tem essa questão de chamar ele de estrangeiro ao mesmo tempo que ele mora? Porque é aquele estrangeiro que mora com você, ou seja, é um não-judeu dentro da sociedade judaica. E você tem que amar o ger, porque isso tem tudo a ver com o fato de a gente ter acabado de sair da festa de Pesach, porque nós fomos geirim, porque nós somos estrangeiros na terra do Egito. Aí está o judeu dentro de uma sociedade não judaica. Então, esse diálogo que existe, você tem que amar o ger, porque você foi ger, coloca o judeu nas duas perspectivas. Tanto de ser a maioria, né, e a potência de uma comunidade recebendo alguém de fora, quanto o judeu como o estrangeiro dentro da terra de alguém. E o mandamento, justamente, de amar o ger, aparece, se não me engano, 36 vezes na Torá. Então, acho que pela quantidade de vezes que isso aparece, mostra a importância que se dá para esse elemento. Quero deixar para a gente pensar, e a gente vai entrar isso um pouquinho enquanto a gente continua batendo papo, qual que é a responsabilidade que a gente tem de ir atrás, de ajudar pessoas que a gente sabe que não estão na nossa terra, onde ajuda de um saindo, versus a responsabilidade que a gente tem quando elas já se encontram na nossa terra. Eu acho que o judaísmo vai ter uma posição diferente nesses dois casos. Então, só queria levantar a questão. Uma coisa é a gente ativamente, né, ir atrás,
e ter uma responsabilidade ética, moral, talvez, com isso, mas que talvez é uma responsabilidade diferente quando o estrangeiro já está na nossa terra. E o outro dilema que aparece junto com isso que eu queria trazer é a gente pensar que hoje a gente tem um país no mundo de maioria judaica, que é Israel. Os judeus, como a Laura bem colocou, foram usados como objeto de estudo, de certa maneira, não negativa, mas para entender como refugiados que somos e fomos ao longo da história, e a nossa história, para ajudar a entender outros refugiados. Pela primeira vez, tem um país de maioria judaica. Como que nossa responsabilidade muda quando a gente fala de Israel, que sim vive um problema gigantesco com refugiados de muitos países, em especial da África, que estão em Israel, e a responsabilidade como país judaico frente a esses refugiados. E só aproveitando que você puxou esse gancho, Nathan, queria também que você, a gente comentou na abertura do nosso episódio, sobre a gente, né, se colocar como sendo judeus e judias diaspóricos, né, a gente traz muito essa ideia. Então, por que ainda hoje, né, judaicamente, a gente ainda fala de diáspora? Em que momento a gente passa a adotar essa ideia, se colocar nesse lugar e por quê? Foi com a fundação do Estado de Israel, a independência do Estado de Israel. Aliás, semana que vem, né, o Estado de Israel comemora aí a data da sua independência em Yom Ha'atzmaut. Queria que você comentasse um pouco, se a Laura também se sentir à vontade, pode comentar em seguida. Eu gosto muito de uma organização principalmente focada nos Estados Unidos, chamada HIAS, H-I-A-S, que tem um trabalho no mundo inteiro, teve um trabalho muito importante, inclusive no Brasil, em ajudar muitos dos meus familiares, principalmente familiares de muitos que estão nos ouvindo, a chegarem no Brasil há mais ou menos 100, 80, 60 anos. E a HIAS, ela tem uma mudança de perspectiva ao longo dessas décadas que eu achei muito interessante. A HIAS, ela falava que antes eles ajudavam refugiados porque os refugiados eram judeus. Em um momento que os judeus deixaram de ser refugiados como grupo majoritário, não que não existam judeus que são refugiados ainda ao longo do mundo, mas não como um grupo como foi no pós-guerra, ou com os judeus saindo dos países árabes nas décadas seguintes. A HIAS começa a falar: nós continuamos ajudando aos refugiados, não porque os refugiados são judeus, mas porque nós somos judeus. A HIAS, na verdade, entende que a gente continua com uma responsabilidade por quem somos e não só por quem a gente está ajudando. E acho que isso reflete dois valores muito interessantes que tem na tradição judaica. O Talmud, ele traz um debate sobre que pobre que a gente tem que ajudar antes. Então, vamos dizer que tem uma quantidade limitante de dinheiro, a gente tem que ajudar. Quem que você ajuda antes? E a gente tem que ajudar primeiro aquele que está mais perto da gente. A gente tem uma responsabilidade de primeiro ajudar o pobre da nossa cidade antes de ajudar o pobre que está distante, né? Então, sempre vão ter vários exemplos que o Talmud vai trazer, mas sempre aquele mais próximo de você deveria ser ajudado primeiro. E acho que isso é um conceito importante para a gente trazer para essa conversa. Mas, ao mesmo tempo, tem um texto muito interessante numa outra parte do Talmud. O Talmud não necessariamente tem que sempre concordar com outros textos do Talmud, que é maravilhoso. E o texto fala que a gente ajuda os judeus pobres e os não judeus pobres igualmente, que a gente visita os judeus doentes e os não judeus doentes igualmente, que a gente enterra os judeus e os não judeus no cemitério igualmente. Por quê? Mipnei darkei shalom. Por causa dos caminhos de paz, para que a gente possa estabelecer caminhos de paz entre todos os povos e principalmente entre o povo judeu e os outros povos. Então, ao mesmo tempo que tem um lugar que tem um entendimento que a gente tem uma preferência maior, talvez por ajudar aquele que está mais perto da gente, talvez outro judeu, talvez um familiar, talvez alguém que vem da mesma cidade que a gente veio, talvez alguém do nosso país. Tem um outro lugar que fala que, na verdade, não, que a gente tem que ajudar todo mundo que a gente puder igualmente, por um motivo de construir relacionamentos de paz que vão ser benéficos não só para nós hoje, mas também a longo prazo, né? Então põe como se fosse até uma vantagem que a gente pode encontrar em ajudar o outro. Não necessariamente que a gente tenha que ajudar buscando algum tipo de vantagem com isso, mas mostra um possível benefício de que ajudar os outros a gente está realmente ajudando a construir para que isso não aconteça de novo, porque se a gente puder ajudar um ao outro e construir caminhos de paz, talvez ninguém vai ter que ajudar um ao outro como refugiado, porque isso pode ser uma situação que não exista mais. Quer comentar, Laura?
Eu ia comentar duas coisas, uma, enfim, relacionada, escutando o Natan, eu pensei em duas coisas, escutando ele e a sua pergunta. A primeira, quando ele respondeu a primeira pergunta, ele salientou muito essa responsabilidade, né? Uma responsabilidade como judeu, uma responsabilidade, o Estado de Israel de acolher. E eu queria trazer uma ideia que eu acho que é complementar, que é o direito. É o direito a ser acolhido, é o direito a migrar e é o direito ao refúgio. Eu acho que essas duas coisas se entrelaçam nessa constituição de comunidade internacional e de sociedades que pertencem a esse coletivo, de que é o outro lado da moeda. O direito individual a sair do seu país de origem, ele exige uma ação absolutamente simétrica, que é de ser acolhido, e a responsabilidade desses países, dessas sociedades e dessas comunidades de acolher as pessoas que, porventura, estejam numa situação de vulnerabilidade extrema, por razões políticas ou econômicas, e sejam obrigados a deixar os seus lugares de origem. E eu acho que isso, de alguma maneira, dialoga com a ideia de diáspora, porque você pressupõe, na própria ideia, o judeu como aquela figura que, durante muito tempo, não tinha Estado-nação. Né? Israel bíblico e a ideia de um território específico, que tem uma localização específica, o Oriente Médio, precede a constituição do sistema internacional como um sistema de estados e nações. Então, durante um bom tempo, os judeus foram aqueles que eram o povo sem Estado. Como outros povos sem Estados, não fomos os únicos, não somos os únicos, nesse sentido, não somos exclusivos. Mas houveram coisas, né, com atos históricos, com a comunidade judaica em específico, que deu um empurrãozinho, digamos, na constituição de um Estado, coisa que outros povos sem Estado seguem reclamando o seu direito a uma terra e um território, onde, né, Estado e nação coincidam. Então, essa ideia de diáspora que foi usada para pensar, veio do grego, depois foi muito utilizada no caso judaico, ele também pode ser utilizada para muitos outros povos, e inclusive existem muitas discussões super interessantes sobre os africanos que foram, vejam só, forçosamente tirados do continente africano para serem escravos, sobretudo nas Américas, uma ideia de diáspora negra. Então, que tem uma concepção talvez diferente, não está vinculada a um Estado específico, mas está vinculada a um povo que migrou forçosamente. Então, a própria ideia de migração forçada, ainda que a gente não chame de refugiados negros, a gente tem essa ideia de uma mobilidade forçada, né? Eles foram escravizados e, por isso, tirados do seu locus de origem. Eu queria só trazer isso, enfim, como dois complementos aqui para a conversa sobre a ideia de diáspora com essa ideia de território. E, ao mesmo tempo, esse território que garante direitos. E que faz a Convenção Internacional do Refúgio, que depois é aplicada nas legislações domésticas? É permitir aos indivíduos que vão perder os direitos, porque vão ser obrigados a sair de um território, seu território de nacionalidade, que tenham direitos, que possam ser acolhidos e aí voltem de novo a integrar a sociedade. E é nesse sentido, por exemplo, que existe até a ideia de convenção contra a patridia, que é uma outra parte, vamos dizer, tem o migrante, tem o refugiado, e tem o apátrida, que é aquele que perdeu sua nacionalidade, ou que não tem, por razões específicas que, enfim, são né, questões específicas do direito, mas existem situações em que um indivíduo não é dado a ele nenhuma nacionalidade, sobretudo quando você é migrante num país que tem uma legislação específica. E aí você perde sua nacionalidade, você perde seus direitos. Então eu só queria trazer essa ideia de direitos, porque eu acho que é como se fosse o outro lado da moeda, a ideia de responsabilidade, né? E aí, Laura, acho que na Europa a gente teve o último grande fluxo de migração, né, devido à guerra na Síria, e isso foi um tema que talvez até expandiu, né, o aumento da extrema-direita na Europa nos últimos anos, porque foi a primeira vez que a Europa se viu, os países europeus se viram aí perante um novo fluxo de pessoas chegando. Eu queria que você contasse para a gente um pouco qual é a diferença entre guerra na Síria, últimos fluxos de imigração que a Europa teve, versus agora que está acontecendo dentro do continente. Vamos lá, vamos ver quantos minutos eu tenho para isso. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Mas eu vou começar com uma reflexão que para mim parece fundamental. Antes de entrar no 2011, na Primavera Árabe, e depois pensar comparado a 2022, no caso da Ucrânia, eu acho bom lembrar
que os europeus, historicamente, foram aqueles que mais beneficiaram da acolhida humanitária de outros países. Durante muito tempo, foram os europeus que, por fome, no caso, por exemplo, da Itália, de Portugal e Espanha, mas um pouquinho menos, e sobretudo pelas guerras do continente europeu no século XX, foram os europeus que saíram, foram expulsos dos seus países e receberam acolhida humanitária no resto do mundo, na Ásia, mas sobretudo nas Américas, e na África também, mas aqui com grande, vamos dizer, relevância e preponderância das Américas, dos Estados Unidos, de grandes países das Américas, do Brasil. Então, nesse sentido, é sempre bom lembrar que a ideia de imigração forçada, os europeus durante muito tempo foram acolhidos. E aí, parece que passa um tempo, né, um lapso, e parece não, passou um tempo. Durante os outros anos, os 40 anos que seguiram a expulsão dos europeus, e mesmo a expulsão anterior, no século XIX, os europeus não mais eram eles, os migrantes ou os refugiados, eles recebiam. E a prosperidade na Europa, a paz e a prosperidade na Europa, fez a Europa um centro bastante valorizado para migrantes. Aqui, migrantes nos mais diferentes tipos de vulnerabilidade. Então, com migração forçada ou não tão forçada. E aí acontece uma coisa bem específica, que eu acho que a gente não pode perder esse lado histórico, porque senão a gente fica míope em relação ao que aconteceu. Acontece uma coisa muito específica nos conflitos, sobretudo ali do Oriente Médio, que, somados a um fluxo constante de migrantes bastante vulneráveis da África, embaixo do Sahel, né, da chamada África subsaariana, começam a aumentar um fluxo de mobilidade humana para o continente europeu. E aqui, a gente tem que ser muito claro e muito honesto com os números. A maior parte dos seres humanos não migra, não cruza fronteiras, e o número de migrantes continua sendo muito baixo vis-à-vis o número de pessoas que residem nos seus países ou que cruzam fronteiras internas, quer dizer, que saem de uma área mais vulnerável e simplesmente mudam de área. É nesse momento da Primavera Árabe que, de alguma forma, eu acredito, é um processo de migração, de mobilidade humana que atinge sociedades com crises identitárias e políticas muito fortes. Quer dizer, você tem países europeus repensando a sua identidade e criando percepções em relação ao outro e em relação à diversidade que são absolutamente, quase que a migração, né, promovida pela crise da Primavera Árabe, que sobretudo virou uma crise na Síria, de alguma forma encontra sociedades em crise. Sociedades que estavam pensando o seu eu, sociedades que estão aumentando a desigualdade social, muito antes de terem migrações. Sociedades que já eram plurais, mas que nunca se viram como plurais, diferentes, talvez, das Américas, em que uma pluralidade faz parte da identidade. Então, países como a França, que tem laços históricos com distintos países para fora do continente europeu, com laços históricos com países do continente europeu, laços históricos, sobretudo com países africanos, colonizados historicamente pela França, e que se vê num debate sobre identidade nacional. O que é ser francês? Cor de pele importa para a definição de ser francês? E partidos políticos, e a gente viu essa semana, temos aqui, né, uma quase presidente da França, que tem uma visão muito específica do que é o ser francês. O ser francês tem cor, tem origem, e que, né, claramente queria fechar suas fronteiras para aquilo que ela e o seu partido não concebem como ser francês. Então, por que eu fiz essa grande introdução? Porque o migrante árabe e o migrante da África subsaariana é um migrante discriminado, dentro de uma lógica, sobretudo cristã e branca, né, da branquitude europeia, que olha esses outros como não passíveis de acolhida ou como não nacionais. E isso é muito complexo, e aí você claramente, eu demorei muitos minutos, mas eu queria chegar na Ucrânia, porque tem uma certa ironia nesse processo. Durante muito tempo, tem duas ironias, eu vejo. A primeira é que durante muito tempo o migrante do leste tampouco era muito aceito nos países do oeste da Europa. E isso tem a ver com desigualdades do próprio processo de expansão da União Europeia. Então, existem diversas desigualdades que colocavam os países do leste, então a Polônia, a Romênia, a Bulgária e outros, como
discriminados ali dentro daquela dinâmica. E aí, de repente, vem uma crise na Ucrânia. E a Ucrânia está ainda para além das fronteiras europeias, porque a Ucrânia não é parte da União Europeia, mas é parte deste leste, né, leste europeu. Mas é um leste muito branco. E aí, de repente o eslavo, né, ou o ucraniano, é recebido de portas abertas. Essa é a segunda ironia. É a segunda ironia vis-à-vis os anos que predecederam, que a Europa endureceu suas fronteiras para os migrantes árabes e os migrantes dos outros países da África, e é uma ironia para com os próprios migrantes do leste, que receberam, assim, tem questões muito profundas ali de xenofobia e de desigualdade social na sociedade, sobretudo da Europa do Oeste. Então, eu coloco isso porque eu acho que a Europa está numa crise muito profunda, moral, usando as palavras do Natan, né? Moral, ética e política, de identidade social, de projeto político, de visão de mundo, de justiça social. Eu acho ótimo que eles estejam abrindo as fronteiras, né? Vamos finalizar assim, eu acho ótimo que eles estejam abrindo as fronteiras para os ucranianos, sobretudo os países que fecharam as fronteiras para todos os outros. E eu estou pensando aqui na Hungria e na Polônia, sobretudo. Países que, quando sírios bateram na porta ou outros migrantes africanos, fecharam as suas fronteiras e disseram abertamente que não queriam receber ninguém, com toques de crueldade, requintes de crueldade sobre islamofobia muito forte. Então, eu acho que aqui temos uma crise profunda, problemática, porque, não sei, é uma solidariedade muito instrumental, né? Funciona quando o inimigo é a Rússia, colocando aqui em termos. Então, acho que a gente tem que refletir sobre isso, sobre essa seletividade. Que aula, que aula. Gostei muito de alguns termos que a Laura trouxe para essa conversa e pensar que tem dois termos muito importantes dentro do linguajar judaico sobre isso. A Malca até trouxe um deles no começo da nossa conversa, que são importantes aqui. Um deles é Tikkun Olam, que é muito conhecido na nossa comunidade, que literalmente quer dizer o reparo ou o aperfeiçoamento do mundo. E muitas vezes é utilizado, na verdade, como um sinônimo de justiça social ou de ação social. Qualquer coisa que a gente faz pelo bem do próximo é Tikkun Olam. Não vou entrar na história do termo por completo, outro dia a gente marca esse papo, mas eu preciso entrar só num detalhe dele que eu acho que é muito diferente do que a gente está vendo aqui. Existe um outro termo da tradição judaica que responde a muito do que a gente está vendo, que é o termo Hesed. Hesed não tem uma tradução boa para o português, mas ele é uma bondade, uma generosidade que vem a partir do amor, a partir da empatia profunda. Então, não é só aquela bondade que a gente faz por uma graça, por que legal, não, é aquela bondade profunda, que vem realmente da conexão com o outro, né? O verbo usado entre Deus e o povo de Israel, né? Hesed é aquele tipo de bondade profunda que Deus tem por nós. E nós temos essa capacidade de imitar Deus e buscar fazer atos de bondade, atos de Hesed, Gmilut Hassadim, que ajudam o outro. E a Laura terminou falando sobre solidariedade. Eu vejo a solidariedade muito nesse elemento de Hesed. E que ele acaba sendo, como foi bem explicado, bem tendencioso, para ficar numa palavra neutra, se não falar racista e islamofóbico. Esse é o tipo de bondade que a gente está vendo, é uma bondade seletiva. Ela não é uma bondade que vem a resolver um problema, ela vem, na verdade, ajudar alguém que é visto de alguma maneira como quase um igual, alguém que eu tenho algum tipo de empatia maior que com outros eu não tenho. E a gente estava falando antes um pouco sobre a ideia do ger, né? O ger, a gente chama o ger porque a gente foi ger. O ger é alguém que mora entre nós, é alguém que chega na sociedade sem direitos. Cabe à sociedade maior cuidar daquela pessoa. E o que a gente vê é, talvez, através dessas medidas que esses países tomaram, nem permitir que o ger se torne um ger, né? Se ele não aparecer no meu país, o problema não é meu. Vou empurrar esse para outro. E é isso muito do que a gente vê. A gente fala muito que no judaísmo é muito, muito difícil quando falar, mas o que o judaísmo pensa sobre isso? O judaísmo não pensa nada. Judeus pensam. E o judaísmo é parte desse pensamento. Então, é possível fazer o argumento judaico de que, na verdade, faz sentido
o que a Polônia, o que a Hungria fizeram nesses momentos em não receber, a gente falou um pouco há pouco tempo sobre, por exemplo, você tem que primeiro proteger o seu pobre, antes de proteger o pobre do outro. Será que esses países estão em situação de que está todo mundo lá tão bem que eles têm como ajudar pessoas vindo de fora? Será que esse é um bom argumento para isso? Ou será que, como a Laura trouxe, a partir do momento que a gente faz parte de uma comunidade internacional e todos nós ganhamos o direito de sermos refugiados, se for necessidade, a gente automaticamente adquire a responsabilidade de receber os outros quando eles estão em necessidade? Quem que dá essas liberdades? Quem que dá essa responsabilidade um para o outro? E aí eu volto no tema do Tikkun Olam. Tikkun Olam, o aprimoramento do mundo na sua origem, dentro do contexto do Talmud e da lei judaica, ele vem realmente para fazer o que ele diz, o conserto do mundo. Ele não é um ato de bondade, ele não é uma pequena ação social. Ele é arrumar o problema. Um dos principais lugares onde ele aparece é sobre leis de divórcio, em que numa sociedade extremamente machista e patriarcal, a mulher é o elo fraco dentro desse divórcio, e Tikkun Olam aparece como um termo para proteger a mulher, para que ela não fique refém do marido nesse processo. E quando ele aparece justamente mudando a lei da Torá, como uma justificativa de por que é permitido mudar a lei da Torá, para justamente proteger o mais fraco. Então, Tikkun Olam deixa de ser um ato de bondade por empatia, por amor, e ele, na verdade, vem ensinar que às vezes as próprias leis, inclusive as leis da Torá, que talvez responderam muito bem a certas realidades, em alguns momentos precisam de um aprimoramento, em algum momento elas precisam olhar em volta, identificar uma nova realidade e entender que aquilo que talvez funcionou para aquele povo naquele espaço não necessariamente funciona para essas pessoas nesse espaço. Então a gente tem esse arcabouço literário dentro da nossa tradição que nos ensina que a nossa tradição é se adaptar para justamente proteger o mais vulnerável. Esse é o principal valor que a gente tem, proteger aquele que está vulnerável. Como que a gente faz isso? Através do amor, através da empatia, buscando caminhos de paz, mas também arrumando o problema na sua origem. Isso é alguma coisa muito judaica. Que a gente sim abra as portas, que a gente sim ajude pessoas quando estão em necessidade. Isso não tem dúvida nenhuma da importância que isso tem no momento e da responsabilidade moral que a gente tem frente à crise. Mas talvez a coisa mais judaica seria o nosso engajamento em prevenir que isso aconteça novamente. Em ver como que a gente pode atuar para realmente fazer Tikkun Olam. E aí trago de volta, às vezes, a responsabilidade que o Estado de Israel tem como exemplo nesse sentido. Né? Se Israel talvez poderia, assim como é um líder em inovação em tantas áreas, se também não poderia ser um líder em inovação social, em como receber e como trazer pessoas que são refugiadas, como acolher de maneira positiva, um país que tem uma história tremenda de acolhimento com os judeus do mundo inteiro, e que agora fica essa responsabilidade moral de receber também os não-judeus, com todos os desafios que isso tem, para um país que tem uma etnia dominante, uma religião dominante e todos os problemas que tem com isso, como poder acolher de maneira profunda, real, já que a gente está falando da vida de pessoas, e ainda assim manter a sua identidade, que, assim como outros países, estão lidando com esse dilema de quem somos dentro de uma esfera nacional também. E vocês sabem como, assim, de maneira geral, assim, cada um, né, onde está o Natan nos Estados Unidos. Laura, não peguei, mas você está em São Paulo, está no Brasil? Sim. E queria saber se vocês sabem como que as instituições judaicas, de modo geral, estão lidando com essa crise na Ucrânia, com essa questão. Tem um posicionamento geral aí, onde você está, nas comunidades que você acompanha, Natan? Laura, instituições que você conhece? Se quiser começar, Natan, depois passar para Laura. Tem de tudo. Tem muitas comunidades judaicas ao redor do mundo que estão com seus próprios problemas para resolver e não tem espaço mental no momento para poder ajudar lá. Enquanto isso, tem muitas comunidades do mundo que sim tem, ou que não tem também um espaço, mas tomaram a decisão de mesmo assim ir atrás. Eu acompanhei mais de perto as ações do movimento Massorti, o movimento conservador, o movimento do qual eu faço parte, e temos 4 comunidades na Ucrânia associadas ao movimento. E com um projeto todo centralizado em Israel, com parte da equipe do movimento Massorti de Israel, inclusive indo até a Ucrânia e ajudando em loco as pessoas
e outros indo para as fronteiras dos países vizinhos, também ajudando com a absorção deles nas comunidades também ligadas ao movimento nesses outros países. Foi algo que eu acompanhei um pouquinho mais de perto, ajudei com fundraising, inclusive na minha própria comunidade, trazer, e pensando justamente naquele valor que eu estava falando, que tem muitos refugiados, tem muitas pessoas precisando de ajuda, e entender que tem um grupo específico que a gente tem algum tipo de relacionamento especial com eles, que a gente tem algum tipo de conexão e que a gente sente uma responsabilidade talvez ainda maior por ajudar. E também sempre, em todas as mensagens que eu trouxe dentro da minha comunidade de como poderia se ajudar, sempre mostrando várias outras maneiras que são possíveis, através da Hayas, através da federação local aqui, que também fez um projeto muito bonito de ajudar a comunidade judaica como um todo. Então, eu sinto dentro da comunidade judaica uma ajuda muito grande em ajudar a comunidade judaica que está sendo refugiada, tentando sair da Ucrânia. Tem um número significativo de judeus, algo próximo a 50 mil. Alguns falam em números maiores, isso é provavelmente o número que vem das pessoas que serão aceitas pela lei do retorno no Estado de Israel, pessoas que têm até um avô ou avó judia. Então, aí pode chegar até mais de 200 mil pessoas. Então, inclusive, o Estado de Israel recebeu muitos olim da Ucrânia que vieram direto, outros não quiseram para Israel e foram recebidos por comunidades parceiras na Polônia, na Alemanha, muitos ainda estão lá, foram incorporados às escolas locais, e alguns, inclusive, que tinham algum parente, talvez, nos Estados Unidos, também teve um trabalho muito grande de tentar trazer eles para se reunir com seus parentes aqui nos Estados Unidos. Bom, a gente já está aqui com o nosso tempo quase acabando. Eu acho que esse episódio está me deixando com mais perguntas e mais reflexões do que grandes respostas, porque, no geral, isso me diz que é uma boa coisa. Mas vendo essa movimentação, né, eu consigo enxergar exatamente essa seletividade no que o Natan está descrevendo, a seletividade que a Laura explicou e o quanto a gente está dedicado para a comunidade judaica. Eu, como moradora de Moshe House, a gente tem uma conexão e uma linha de reporte bastante grande aí com o que está acontecendo na Ucrânia, e a gente vai sabendo aí o que acontece com moradores das Moshe Houses de Kiev, de Odessa, e a gente acompanha isso mais ou menos de perto. Mas, Laura, queria que você fizesse talvez algumas previsões assim, de pontos de tensão daqui para frente, porque são 5 milhões de pessoas que estão aí indo pelo mundo, a gente ainda não sabe exatamente o que, a gente não sabe, talvez, o que vai causar daqui para frente, né? Ou se talvez seja uma coisa que acabou esse conflito e as pessoas vão voltar para a Ucrânia. Eu vi algumas pessoas que já, quando a Rússia falou que não ia mais atacar Kiev, que as pessoas queriam voltar para Kiev já. Então, o que você enxerga aí de próximos passos? Olha, é meu dever, jogar uns dados aqui na conversa. Antes de estourar esse ano a crise na Ucrânia, a gente tinha como principais fluxos de refugiados os sírios, os venezuelanos, os afegãos, os sudaneses do sul. Somado a isso, novo conflito, né, de fevereiro de 2022, os ucranianos. E eu acho que a gente não pode perder não pode perder essa perspectiva, né? O conflito do Afeganistão é longuíssimo, longevo. A Síria também já bateu os 10 anos. Continua produzindo o deslocamento forçado. Eu acho que o caso da Ucrânia vai chegar... Tudo depende, vamos dizer assim, ninguém aqui deseja na bola de cristal, ninguém aqui sabe e nem deseja se o conflito da Ucrânia vai ser longevo. Se ele for longevo, como o do Afeganistão e da Síria, teremos um problema, porque vai continuar tendo fluxos. E esses fluxos, de novo, e isso não é específico ao caso da Ucrânia, os fluxos são sempre absorvidos pelos países vizinhos. E isso, de alguma forma, dialoga com o que o Natan estava falando, né? É o próximo. Ao mesmo tempo de identidade, o vizinho pode ter alguma identidade, tem conexões, tem transações econômicas, e também tem um elemento funcional. Quando as pessoas fogem, elas simplesmente cruzam para as primeiras fronteiras disponíveis, que são as vizinhas. A não ser que você seja uma ilha, e foi o caso dos refugiados do Sudeste Asiático durante muito tempo, que pegavam barcos e ficaram conhecidos como boat people, e que iam até a Austrália.
na maioria das vezes você cruza para suas fronteiras. Não é à toa que o maior fluxo de refugiados no mundo é a Síria e o maior país acolhedor é a Turquia. São os vizinhos. Não é à toa que os venezuelanos migram para países como o Brasil e a Colômbia, e que os colombianos, quando estavam em conflitos, migraram para o Equador, para o Peru e para o Brasil. Então, dito isso, e sem ter bola de cristal, eu acho que o padrão de guerra hoje é imprevisível, mas tendo a achar que vão ser pêndulos, até porque a mobilidade no espaço europeu, pela conectividade, pelos trens, vejam só como os refugiados estão saindo, não é boat people, gente, é trem que sai de Kiev e vai para Berlim, direto, passando, digo. Então, assim, existe uma conectividade que faz com que, se o conflito diminua essa intensidade hoje numa cidade, Kiev, Odessa, ou Donbass, existe conectividade de trem que vai para os países vizinhos e volta. De repente, o conflito, perde intensidade numa região, as pessoas voltam para sua casa, aumenta o fluxo. Eu prevejo, mas não quero me colocar nessa posição, mas eu acho que a gente vai ver uma circularidade aqui de fluxos humanos que talvez não seja o óbvio, não seja o sírio que, uma vez que conseguiu seu dinheiro para cruzar para as Américas, não vai tão rapidamente voltar. A mesma coisa do congolês que saiu do Congo e cruzou, do angolano que saiu e que veio para cá, não necessariamente vai voltar. São distâncias bem diferentes. Então, não sei dizer exatamente onde vamos. Eu acho que vai continuar produzindo mobilidade, mas talvez sejam circuitos curtos. Por quê? Porque os países vizinhos estão muito conectados. Então, é isso. Vai para a Romênia, vai para a Moldávia, vai para a Alemanha, volta. A depender do que possa acontecer. E não dá para saber, a estratégia militar, digamos, de ocupação da Rússia não está óbvia. Então, é difícil também dizer essa região vai ser pacificada em breve. Acho que nenhum analista internacional quer se colocar nessa posição, pelo menos não o tipo de analista que sou eu, que não quer dar tanto palpite sobre o futuro. Gente, eu acho que eu só tenho a agradecer muito pela conversa. Eu acho que vocês contribuíram assim, de forma muito rica para a gente falar desse tema, que é um tema sempre importante e, infelizmente, assim, sempre muito atual, né? A gente sempre tem, a Laura trouxe exemplos de diversos conflitos que produzem milhões de refugiados, né? Ao redor do mundo todo. Quero agradecer ao Nathan também por ter contribuído com essa visão judaica também tão única e humanista que ele sempre traz aqui no nosso podcast. E dizer que vocês são sempre muito bem-vindos aqui para falar com a gente. Obrigada por terem aceitado o convite, por estarem falando com a gente hoje, né, em plena segunda-feira à noite. É sempre um prazer e sempre será um prazer recebê-los aqui. Obrigada pelo convite. Muito legal. Então, oi, Nathan, quer falar? Ia também agradecer pelo convite e talvez deixar como uma mensagem final para a gente pensar juntos. A Laura trouxe muito bem a questão do racismo e da islamofobia como parte específica dessa crise que a gente está vivendo na Ucrânia. E a resposta judaica que a gente está vendo é parte disso. A resposta judaica que a gente está vendo tão efervescente na ajuda da Ucrânia, a gente não necessariamente viu no Afeganistão, na Síria, em todos os países da África, e não vê no sul de Tel Aviv, com os refugiados africanos que moram lá, que são Geirim, que realmente são aqueles estrangeiros que moram na nossa terra, que a gente tem uma responsabilidade moral com eles. Então, que a gente realmente leve isso para dentro de casa, para a gente poder digerir como que a gente pode aprender de tanta hesed, de tanta bondade feita através de real empatia, de real amor que a gente tem por pessoas que a gente não conhece na Ucrânia e tão rapidamente se colocou disposto a ajudar, como que a gente pode trabalhar internamente para também ter essa bondade e desenvolver essa empatia, esse amor também por outras pessoas que a gente também não conhece e que não necessariamente a gente ajuda. E como que a gente pode fazer o nosso trabalho realmente espiritual, eu acredito, para poder trazer todo mundo para o mesmo campo e a gente poder se ajudar como humanidade acima de qualquer nacionalidade ou religião. Sim, continuar olhando para essas pessoas, né? Aqui a gente não precisa ir para muito longe, né? Em Roraima ainda a crise com os refugiados venezuelanos continua. A situação ainda é bastante crítica, né? Apesar de
esforços de ONGs, de instituições como a Unicef, ainda é um problema gigantesco, ainda aqui do nosso lado. E para quem está ouvindo a gente, então, a gente conversou hoje com o Rabino Nathan Freller, da comunidade Etz Chaim, e com a Laura Weisbich, que é doutora em Geografia pela Universidade de Cambridge, mestra em Ciência Política pelo Sciences Po Paris e internacionalista pela PUC-SP. Muito obrigada mais uma vez por terem participado, e a gente se vê aí numa próxima quarta-feira. E lembrando que o E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcast, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta que vem.